Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Gravando aqui vídeo 5 para as 20, são quase 20 horas do dia 7 de fevereiro. Estou aqui esperando o trânsito dar uma aliviada, então consegui gravar. Não consegui hoje acompanhar todo o jogo, mas também, assim, o pessoal sabe que aqui no Futijotas, no meu Instagram, nós falamos bastante de futebol paulista, abre imagem para futebol internacional e vamos falar um pouquinho de futebol internacional, porque a galera, inclusive, está até pedindo para fazer live hoje sobre o que aconteceu lá em Marrocos, a derrota do Flamengo frente ao Al Hilal, placar de 3-2. E é importante citar que o Flamengo entrou com força máxima, o Vitor Pereira mexeu na escalação, tirou o Felipe Luiz, colocou o Ayrton Lucas, justamente tentando dar uma rejuvenescida, pensou no Michael do outro lado, na velocidade, e o Ramon Dias acabou surpreendendo, deixou o Michael no banco, mas entrou com um esquema ofensivo, foi meio que foi para cima do Flamengo e mostra aquela coisa que hoje foi mais um duelo que é, ajuda a dar o embasamento de uma coisa que eu falo várias vezes. O futebol brasileiro, a gente, infelizmente aqui, a gente via de regra, acho que torcida, jogadores, diretores, sobe muita soberba. Sobe muito assim, sobe na cabeça que é muito superior aos rivais. Eu vejo isso nas competições sul-americanas, por exemplo, Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana. Às vezes a gente fala de zebras, mas esquece que tem um rival do outro lado. Claro, eu não posso cair em contradição. Segue, o Flamengo mesmo perdendo tem um dos melhores elencos em qualidade. O Flamengo tem um elenco. Não acho o Vitor Pereira um técnico ruim. Acho que a forma como ele saiu do Corinthians é totalmente questionável, mas ele não desaprendeu o futebol. O grande problema é esse elenco do Flamengo é desequilibrado. A gente tem do meio para frente, é um time que com a bola nos pés dá uma dor de cabeça para qualquer defesa. Você está falando do Pedro, do Arrascaeta, que é um principal jogador do time. Você tem o Gabigol, o Everton Ribeiro, você tem o próprio Gerson que chegou agora. Só que a hora que perde a bola, a hora que o time é atacado, como é que fica isso? Você tem hoje, com a saída do João Gomes, ficou só o Thiago Maia, aí tem o Gerson para armar, para marcar junto. O Gerson ele faz cobertura. Você tem o Mateuzinho que jogou na direita, cadê o Varela, que era um lateral de seleção que todo mundo achou que ia sobrar no futebol aqui? Cadê o Pulgar, que é o que o Flamengo investiu? Então mostra, eu vi muito torcedor de outros times mesmo elogiando exageradamente o elenco do Flamengo, mas você fala, cara, o futebol não é videogame que você só coloca craque a bola e tem. A hora que você perde a bola, você precisa também marcar. E o Flamengo, desde o Jorge Jesus, vem com esse problema. Sofria quando perdia a bola, mas. E não é igual a anos atrás, onde o time tomava 2 gols e fazia 3, 4, 5, naquela época áurea do futebol, os placares elásticos. Vimos isso aconteceu no jogo, na final da Supercopa do Brasil. O Flamengo fez 3, não tomou 4 do Palmeiras, né? Então mostra como tem esse problema. E fica claro na postura do Ramon Dias, o técnico lá, o argentino. Ele falou, na coletiva ele falou, deixou claro que sabia que o meio de campo do Flamengo ia ter problemas por conta da marcação e armou o seu time para isso, né? Não optou por deixar o Michael entrou só no segundo tempo, foi para cima do Flamengo. Ah, o Mengão jogou com um a menos, né? Teve o Jetson que foi expulso corretamente. Mas é bom te lembrar, assim, eu vi, acompanhei pelo várias opiniões distintas no Twitter, pessoal comentando em grupos. O Al Hilal jogou melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, quando estava 11 com 11, o Al tá jogando melhor. Mudou, claro, teve um empate, tem o Pedro que marcou os 2 gols, tem um cara que é muito acima, mas é aquela coisa, de novo, né, ao invés do. O Flamengo ficou tão preocupado com o Real Madrid, e isso, torcida, diretoria, jogadores, e com muita gente, até a mídia esportiva que acaba tendo que ser. Era para ser imparcial, mas muita gente acabou vestindo a camisa, já projetando duelo com o Real Madrid, já comemorando, poxa, o Real tá com desfalques, né? Tem jogadores que estão lesionados, o Courtois, o Benzema, o Militão, o Mendy que não viajou, então, poxa, pode pensar que finalmente depois de mais de 11 anos, quase 11 anos depois, a gente ia ter um brasileiro vencendo o Mundial, porque a última vez que isso aconteceu foi com o Corinthians contra o Chelsea em 2012. Então se preocupou tanto com o Real Madrid e esqueceu do Al Hilal.
esqueceu de entrar focado na partida, esqueceu de analisar muito bem o rival e jogar concentrado. Vitor Pereira reclamou da arbitragem, Davi Luiz, Gabigol, mas o time entrou nervoso, a hora que viu o adversário jogando, se perdeu. Eliminação complicada, para o Vitor Pereira é começo de trabalho. Quem me acompanha sabe que eu não curto imediatismo, acho que precisa ser dado tempo para qualquer treinador, para jogadores, mas o Vitor Pereira está pressionado. Você tem um Dorival Júnior que foi mandado embora só porque o time não estava jogando bem para algumas pessoas, né? Porque não estava rendendo. E o Dorival, assim, ele arrumou a defesa do Flamengo, mesmo com esse elenco, como você tem, desequilibrado, mas o Flamengo, no final da temporada, em 2022, a hora que o Dorival chegou, saindo do Ceará, você via que a defesa começava a jogar bem, não sofria tanto, não tinha tantos problemas, mesmo quando perdia a bola no pé e mesmo colocando os caras para jogar, mesmo você tendo um Pedro e Gabigol, que foi o Dorival que escalou esses caras para jogar juntos. Falou, pô, não tem jeito. E aí só porque o time começou na reta final do Brasileirão, sofreu, e sim, perdeu um pouco da qualidade, né? Sofreu para ganhar a Libertadores, sofreu para ganhar a Copa do Brasil, não sobrou em cima nem do Corinthians, nem do Atlético Paranaense nas finais, mas venceu o título, chegou, pô, venceu a Copa do Brasil, venceu a Libertadores. Era para mandar embora o Dorival só porque para contratar um estrangeiro. O Vitor Pereira não estava disponível no mercado. Ele estava em toda uma situação dele e o Dorival foi mandado embora por conta que era um plano B. A diretoria do Flamengo não quis renovar com o Dorival, mas estava tentando cozinhar e falou: se der errado com o BP, a gente continua com o Dorival. E o Dorival teve uma habilidade, a hora ficou sabendo que vazou a informação e falou: tchau, tô indo embora. Aí trouxe o Vitor Pereira, que teoricamente iria fazer esse time do Flamengo voar. Estamos falando de menos de 2 meses do treinador português, assim, efetivamente comandando a equipe, né? 2022, 2023. Perdeu o João Gomes, jogador importantíssimo, que faz falta na marcação. Não chegaram reforços, de repente, que ele pediu, tirando o elenco do Flamengo. Não chegou o Gerson, mas não era um nome. O Gerson era um desejo de torcida, um nome querido pela nação rubro-negra, mas não imagino que seja o nome dos sonhos. Tanto que, inclusive, as informações de agora que estão pós-jogo é que o Flamengo segue no mercado buscando um volante de marcação, algum cara para poder ajudar nesse setor. Aí você fala do elenco mal montado, você tem o Vidal, que arrumou encrenca recentemente. Você tem o Everton Cebolinha, que não conseguiu jogar no Flamengo ainda. Tem o Marinho, que o Flamengo tá doido para se desfazer porque não rendeu lá no Rio. Então, todo esse cenário mostra um cenário de crise. O Flamengo vai voltar de Marrocos, mesmo que conseguiu o terceiro lugar, né? E aí vamos ver contra quem será o adversário. O Real Madrid de repente pode ser o Real Madrid e Flamengo decidindo o terceiro lugar do Mundial. Acho improvável, mas futebol todo pode acontecer. A grande questão é como é que vai ser o retorno. A hora que chegar aqui no Brasil, a hora que disputar o Campeonato Carioca, principalmente a hora que 2 jogos seguidos, a gente está falando a final dos jogos seguidos, a gente está falando da final da Supercopa e agora esse duelo do Mundial de Clubes, que mostra que o Flamengo tem pontos a serem explorados. O próprio Vitor Pereira, quando estava no Corinthians, analisou, falou: meu, o Flamengo tem deficiências. Outros rivais agora podem pegar, entender, usar esses jogos como referência para falar: olha, dá para explorar, tem como um caminho das pedras. Será que o Vitor Pereira vai chegar, quando voltar para o Brasil, vai voltar? A cabeça dele deve estar um trevo, porque ele vai acabar, provavelmente ele vai acabar mexendo no time. E aí? Você vai para arrumar o time, para deixar a defesa um pouquinho mais sólida, o que você vai fazer? Você vai sacar o Gerson? Vai tirar o Thiago Maia, que é o único que está marcando? Vai tirar um Everton Ribeiro? Vai tirar o Rascaeta? Vai tirar o Pedro, o Gabigol? E aí? Vai mexer no vespeiro? Vai tirar os craques para tentar dar uma equalizada? Então, com um amigo meu, falou: de repente, um esquema com 3 zagueiros resolveria? Tirar o lateral direito, tirar o Mateuzinho, esquece o Varela e joga com 3 zagueiros, de repente o Felipe Luiz, então joga quase com uma linha de 4 zagueiros mesmo, para dar espaço para o pessoal marcar. São dúvidas, são pontos de interrogação, mas é uma coisa que a gente, assim, meu foco para quem me acompanha, para quem acompanha o Futejotas, é falar do futebol paulista, mas acho que a questão do Flamengo, como tá sendo sempre disputando títulos, tá com um time de altíssima qualidade, tá com as finanças com que permitem grandes contratações, a derrota pro Al Hilal mostra problema no Vitor Pereira, na forma como ele não conseguiu arrumar o time com pouco tempo de trabalho, é verdade, mas sem conseguir pensar ideias e sem chegar e falar: meu, vou fazer grandes mudanças e vamos ver o que acontece daqui para frente. O cenário é aquela nuvenzinha de crise pairando lá na Gávea
em promessa de dias complicados por enquanto, né? Vai precisar dar resposta o quanto antes. Beleza, galera? De hoje sobre o Mundial de Clubes, encerramos o vídeo. Abraços.